Olá, eu sou o Diego, seja bem-vindo à nossa última aula de JavaScript antes do nosso projeto. Nessa aula nós vamos estar reforçando os conceitos de manipulação de DOM que nós vimos na última aula e vamos estar focando principalmente na parte de validação de formulário. Então nós temos aqui uma estrutura bem simples, um formulário com dois inputs, um input para e-mail e outro para senha, e um botão de enviar. Agora, até o momento eles não fazem nada, são apenas os elementos HTML sem funcionalidade. Nós vamos implementar as funcionalidades, vamos também implementar verificações nesses dois inputs. Então, quando você for enviar, você só vai conseguir enviar assim que todas as validações acontecerem e passarem. E vamos também ensinar a como colocar mensagens de erro personalizadas no no nossa página. Então, para isso, primeiramente, nós vamos estar aqui vendo a nossa estrutura HTML. Nós temos aqui um formulário. Dentro desse formulário, nós temos um input do tipo texto, onde nós vamos estar informando o e-mail. Temos também um spam, que nós deixamos com o ID e-mail error está vazio, sem informação nenhuma, tanto que ele nem aparece no momento. Temos também um input do tipo password, que vai ser onde nós vamos passar a nossa senha. Então seria tipo uma simulação de cadastro de e-mail e senha. E também temos um spam aqui com o ID de password error, onde nós vamos estar mostrando o nosso erro, caso ele ocorra. E um botão para enviar os formulários. Lembrando que esse botão é do type submit, tá? Porque se você não coloca o tipo, ele vem como tipo padrão o botão normal, onde você só tem um evento de clique. Então, como ele é do type submit e está dentro de um formulário, a partir do momento que você clicar nesse botão, ele vai estar enviando o formulário. E para começarmos, nós vamos estar aqui no nosso script, selecionando todos os elementos, tá, da nossa página que nós vamos precisar utilizar. E para fazer a validação do formulário, primeiramente nós vamos precisar dos valores do input. E além dos valores do input, nós vamos também precisar do nosso botão para adicionarmos um evento nele de envio de formulário corretamente. Então, para isso, nós vamos estar aqui selecionando nossos inputs. Então, o e-mail tem o ID e-mail. Então, host e-mail igual a document. Vou usar o query selector novamente, igual nós usamos na última aula. E-mail. Meu password tem o ID password. Então vamos ver aqui, fazer a mesma coisa. Query selector com o password. Então agora, com o e-mail e senha já selecionados, nós vamos estar selecionando agora o formulário. Na outra aula nós adicionamos um evento ao botão, porque ele era um botão do tipo button mesmo, então o evento, nós pegávamos o evento de clique. Agora, como eu mudei o type do botão para do tipo submit e ele está dentro desse formulário, a partir do momento que você clica no botão, ele vai fazer o envio do formulário. Então nós vamos selecionar esse formulário e vamos estar adicionando um evento de submit nele, onde nós vamos poder controlar as informações que foram enviadas. Para isso nós vamos criar uma const for document.querySelector e eu vou colocar um form aqui mesmo. Logo de cara, nós podemos aqui estar adicionando ao form o event listener. O primeiro parâmetro é sempre o evento, então o evento de submit, que é o evento de envio. E o segundo é uma função, onde nós vamos colocar tudo que vai ser executado. Então aqui eu já vou colocar um console log formulário enviado, para nós vermos isso funcionando. Porém, aqui na minha página, a partir do momento que eu clicar em enviar, não vai me mostrar nada no console. E note que a partir do momento que eu clico, a página está sendo recarregada. Ele chega até a aparecer o formulário enviado, porém ele recarrega a página. Por que isso acontece? Um botão do tipo Submit, ele tem um evento padrão de recarregar a página ao ser clicado.
Então o que nós temos que fazer? Nós temos que cancelar esse evento. E para isso, aqui na nossa função, nós vamos estar passando o evento como parâmetro dessa função. E vamos estar aqui usando o event.preventDefault. Ou seja, nós vamos estar prevenindo a ação default, a ação padrão do formulário, que a partir do momento que você envia o submit, ele recarrega a página. Agora, nós vamos vir aqui, vamos clicar e o formulário enviado vai aparecer e a página não vai ser recarregada. Então agora nós já podemos partir para as nossas validações. Como essas validações elas têm alguns padrões que são feitos, como por exemplo, não permitir o envio das informações com campo vazio. Então se você precisa preencher o e-mail e a senha, você não pode deixar o campo em branco. Eu tenho que dar um erro nisso, não posso enviar o formulário. Muitas vezes você tem um tamanho mínimo ou uma regra específica, como por exemplo no e-mail, nós temos o formato do e-mail, né? Você não pode informar, por exemplo, um nome e enviar. Então nós vamos começar a fazer algumas dessas validações. Então agora nós vamos estar começando a fazer essas validações, e a primeira vai ser essa validação se o campo está vazio. Para isso nós vamos adicionar o condicional if, para verificar caso o e-mail esteja vazio, realizar alguma ação. E para verificar isso nós vamos usar o campo do e-mail que nós selecionamos, vamos colocar .value igual a uma string vazia. E caso isso ocorra, nós vamos estar aqui usando o console log e mostrando e-mail não informado. Então agora na nossa página, caso nós não preenchamos nada, nós vamos ver aqui a mensagem de e-mail não informado. Agora caso nós coloquemos um e-mail e enviemos, nós não vamos ver esse console repetindo, apenas o formulário enviado apareceu novamente. Junto com essa validação já podemos então validar também aqui se a senha foi informada. Então nós vamos fazer a mesma coisa, vamos verificar se password.value, ou seja, o valor do input password é igual a uma string vazia. Caso seja, vamos estar informando senha não informada. Então agora aqui, caso eu tente enviar sem informar nenhum dos dois campos, eu vou ver todos os 3 inputs acontecendo. Agora nós temos as nossas duas validações, tanto de e-mail quanto de senha, para caso o campo esteja vazio. Porém, nós percebemos aqui que mesmo quando o campo está vazio e nós caímos nesse if, onde nós mostramos a mensagem que o e-mail ou a senha não foi informado, nós também enviamos o formulário. O script de formulário enviado também acontece. Então, para resolvermos isso, nós vamos estar mudando um pouco aqui. Em vez de usarmos apenas o if, nós vamos estar usando um else. Então nós vamos estar usando um else if. Aqui nós vamos fazer a verificação, a primeira verificação. Caso ela não dê erro, nós vamos estar fazendo a segunda. Caso ela também tenha passado, nós vamos estar adicionando um else aqui e colocando esse console log aqui. Dessa maneira, nós vamos fazer validação por validação. E caso todas elas não ocorram, nós iremos estar mandando aqui o nosso formulário. Então agora nós podemos ver aqui que a partir do momento que nós tentamos enviar uma informação vazia, ele já para e ele realiza apenas uma ação. E ele não deixa o formulário ser enviado. Então ele me informa o erro do e-mail não informado e ele não aparece o envio do formulário. O formulário foi enviado. Ele só vai aparecer caso eu tenha preenchido os dois campos. Então vamos aqui no teste, o e-mail foi preenchido, nós vamos enviar a senha não foi informada. Então nós vamos inventar uma senha e só agora com os dois campos preenchidos o formulário vai ser enviado.
Note que as nossas mensagens de erro estão aparecendo no nosso console. Então aqui, se nós não temos nenhum dos campos enviamos, ela aparece no console. Porém, o console não é algo que é usado pelos usuários. Eles geralmente não vão abrir o console do navegador e utilizar o nosso site com o console aberto e vendo o que aparece aqui. Por isso, não é uma boa prática, não deixamos essas mensagens apenas no console. Então, algo que nós vamos estar fazendo agora é adicionando as mensagens de erro visivelmente na nossa página. Para isso, nós vamos estar aqui selecionando, tá, os nossos spams de erro. Para isso, nós vamos estar então selecionando. Conste, aqui eu tinha deixado como email error e password error, os IDs. Então, email error, a document.query selector, email error e o password error. Também. Então agora que nós temos os dois selecionados, nós vamos estar, em vez de mostrando essa mensagem no console, nós vamos estar adicionando essa mensagem no spam que nós temos no nosso HTML. Para isso, ao invés de deixarmos aqui o console.log, nós vamos estar colocando, no caso do e-mail, o email error.textContent atribui e a mensagem e-mail não informado. Então agora nós vamos fazer o teste e vamos ter aqui no embaixo do nosso input a mensagem que o e-mail não foi informado. Porém, vamos estar aqui também fazendo o seguinte, colocando o e-mail error.style.color red, que dessa forma nós vamos estar deixando a mensagem em vermelho para relembrar um pouco mais um erro, para o usuário ficar mais visível, mais perceptível que isso é uma mensagem de erro e que o formulário não foi enviado por conta disso. Então, o que nós fizemos? Nós tiramos a mensagem do console, nós selecionamos o spam que eu tinha criado com a ID email error, que não tem nada no nosso HTML original, e nós adicionamos o texto a ele com a mensagem de erro e adicionamos a cor vermelha. Agora nós vamos fazer o mesmo com o nosso password error. Então, password error.textContent recebe senha, colocar password não informada e password error.style.color igual red. Dessa maneira, nós vamos estar tendo a validação. Agora, caso esse campo seja preenchido, o outro campo não será. E também estará mostrando a mensagem. Porém, algo que nós podemos notar é que dessa maneira que foi feito, eu não vou recarregar a página e nós vamos começar do zero. Então, se eu testar sem um e-mail primeiramente, a mensagem aparece na tela. Porém, agora eu vou ter um e-mail informado, mas não vou ter a senha. A mensagem de erro da senha aparece, porém a de e-mail ela não some. Por que isso acontece? Nós incluímos no primeiro teste essa mensagem, porém em nenhum momento nós removemos ela. Então, para fazermos com que a mensagem apareça, caso esteja um erro, porém caso não esteja, ela não apareça, nós vamos estar vindo aqui e aqui, após nós prevenirmos o evento, quando nós enviamos o formulário, nós vamos estar limpando o campo das mensagens. Para fazer isso, nós vamos estar adicionando aqui o email error.textContent igual uma string vazia. E a mesma coisa nós vamos fazer com o password error. Então, dessa maneira, nós vamos, sempre que o formulário for enviado, nós vamos clicar no botão de Submit, ele vai prevenir o evento de recarregar a página, limpar as mensagens de erro e depois disso fazer as validações e caso esteja erro, mostrar. Então agora, nós vamos ter o e-mail não informado, eu vou informar alguma coisa no campo e apertar em enviar.
a senha vai aparecer, porém o e-mail vai sumir. E se eu tiver alguma coisa preenchida na senha, as duas mensagens desaparecem e o formulário é enviado. Como eu disse, existem várias validações que são feitas, não apenas do campo estar preenchido ou não, até porque a partir do momento que nós temos um campo de e-mail e um campo de senha, geralmente nós temos algumas regras para esses dois campos. O de e-mail tem um formato específico, tem que ser um e-mail, não posso informar apenas um nome, porque essa informação não deveria ser cadastrada, não deveria passar no nosso formulário. E senhas geralmente têm regras de segurança, como uma quantidade mínima de caracteres. Além disso, note que nós temos o nosso campo preenchido, nós clicamos no enviar, ele continua preenchido, tanto o campo de e-mail quanto de senha. E essa também não é uma boa prática. A partir do momento que você clica em enviar formulário, o que acontece em todos os sites é que o campo tem seu valor apagado. Então, para fazermos essa limpeza aqui dos nossos campos, nós vamos estar fazendo exatamente a mesma coisa do que aqui, porém com o value, o valor do input vai ser transformado em uma string vazia. No entanto, é algo que não vai ser executado aqui no nosso começo, porque se nós limparmos o nosso input antes de nós validarmos, ele sempre vai ser uma string vazia. Então nós temos que fazer isso fora do if else. Então após a validação, nós vamos enviar o formulário e vamos limpar os campos. Para isso basta usar email.value recebe uma string vazia e password.value também. Dessa forma, nós vamos informar valores, vai ser feita a verificação do erro e o campo vai ser limpo. Então, caso eu tenha um valor aqui e na senha não, a nossa mensagem de erro vai ser impressa normalmente, porém o campo vai ser limpo após o envio, seguindo mais uma das boas práticas. Agora nós vamos voltar para outra prática que eu havia mencionado antes, da questão da senha. Uma senha geralmente tem requisitos de segurança, então ela não pode ser nem muito curta, nem muito longa. Aqui vamos colocar apenas mais uma verificação na senha, onde ela não pode ter 3 caracteres, então ela precisa ter mais de 3 caracteres. Então vamos vir aqui, após o nossa verificação da senha está vazia ou não, e vamos estar colocando um outro if else, tá? Então nós vamos deixar o nosso código dessa maneira. E aqui nós vamos ter uma condição de password.value.length for menor que 3. Nós vamos primeiramente somente mostrar no console, para nós vermos aqui. Senha precisa ter mais que 3 caracteres. E agora nós vamos vir aqui. Vamos informar um e-mail. Vamos informar uma senha de apenas um caractere. E no nosso console nós vamos ver essa mensagem. Então, o que nós fizemos? Nós adicionamos mais uma verificação, mais um else if. E ele vai pegar o valor do nosso input. .length é usado para vermos o tamanho. Então nós vamos pegar o valor e ver o tamanho da string, ou seja, a quantidade de caracteres que ela tem. Caso seja menor que 3, vamos informar que a senha precisa ter mais que 3 caracteres. Agora nós vamos tirar isso do console log, tá? E vamos estar colocando na mensagem de erro, igual nós fizemos antes. Então, password error ponto text content atribui a mensagem e password error ponto style ponto color igual a red. E agora, se nós enviarmos uma senha menor que 3, nós vamos estar vendo essa mensagem também. Então acabamos de adicionar mais uma validação
Agora nós temos a validação se nosso campo de e-mail está vazio, se o nosso campo de senha está vazio e se a senha precisa de mais de 3 caracteres. Vamos também adicionar mais uma outra verificação agora no nosso e-mail, onde nós vamos estar vendo se o e-mail possui o arroba, tá? Que é algo básico, que faz parte da estrutura de um e-mail. Então nós vamos estar aqui adicionando mais um if. E aqui vamos estar passando nosso else para baixo. Uma condição. Agora nessa condição, nós precisamos saber se o valor do input e-mail, ou seja, o valor que eu informo aqui, ele inclui um arroba. Para isso, nós vamos estar utilizando e-mail.value.includes e vamos estar passando por parâmetro o arroba. E dessa validação ela vai fazer o seguinte, ela vai verificar caso o valor do e-mail, ou seja, o valor do nosso input, o texto que está sendo digitado, inclui o caractere que nós passamos, no caso o arroba. Então aqui essa validação vai acabar verificando caso ela dê certo. Porém o que nós queremos é adicionar uma mensagem de erro caso ela não dê certo, ou seja, caso esse arroba não esteja incluído. Para isso, basta nós virmos aqui e negarmos essa operação, essa comparação. Então agora nós vamos ter uma verificação caso o valor do e-mail não inclua o arroba. E nós vamos estar aqui agora mostrando o e-mail error.textContent e-mail do formato incorreto. Junto com isso vamos colocar o style vermelho também, style.color red. Então agora, a partir do momento que nós preenchemos nossos campos e nós fizemos essa validação, vamos ter a mensagem de erro que o e-mail está com formato incorreto. Porém, se nós notarmos bem no nosso código e aqui nós fizermos alguns testes, nós vamos ver que se eu preencher o e-mail e não preencher a senha, ele fala que a senha não foi informada, porém ele não valida o e-mail, que foi o campo que eu preenchi primeiro. Então, para mudarmos isso, nós vamos estar adicionando esse else if antes da nossa validação da senha. Então vamos fazer todas as validações do primeiro campo primeiro, para depois, só depois nós fizermos a validação do próximo. Então nós vamos estar removendo esse código daqui, tá? E vamos estar colocando ele aqui dessa maneira, para que agora essa validação ocorra primeiro. Então vamos validar primeiro o primeiro campo. Caso o primeiro campo esteja tudo ok, nós vamos validar o próximo. Então dessa forma, se eu informar qualquer coisa no e-mail, ele já vai fazer a verificação do e-mail incorreto para mim. Para finalizar, vamos apenas remover esse console log aqui, tá? E vamos estar colocando um alert de formulário enviado com sucesso, para ficar um pouco mais interativo com o usuário. Então agora, caso eu tente informar isso daqui, novamente eu vou ter o erro. Então agora, caso eu coloque um e-mail com o arroba e uma senha com mais de 3 caracteres, eu vou ter o nosso alert dizendo formulário enviado com sucesso. Então dessa maneira nós podemos fazer uma validação completa do formulário. Então desde o começo da aula nós criamos um formulário, temos nossa estrutura HTML, onde nós temos nosso formulário. Dentro do formulário temos dois inputs, um de e-mail e um de senha, e dois spans que se localizam embaixo do input, porém não tinham nada informado, nenhum texto. Nós colocamos esse texto da mensagem de erro dinamicamente através do JavaScript. Para isso nós selecionamos todos os elementos que nós vamos usar, o input de e-mail, o input de senha, o nosso formulário para adicionarmos um evento e os dois locais onde nós vamos mostrar a mensagem de erro. E nós adicionamos um evento ao formulário, o evento de submit, que é o evento de envio. Lembrando que o envio do formulário é algo que recarrega a página, então para isso nós tivemos que cancelar esse evento, passando o evento por parâmetro e usando essa propriedade prevent default.
Depois disso, nós limpamos a nossa mensagem de erro, para caso já tenha algum erro, nós possamos limpar esse campo e fazer a verificação novamente, e a mensagem não continue na tela caso não tenha o erro depois. E nós começamos as nossas verificações. Dessa maneira, nós verificamos se o campo está vazio, tanto o campo de e-mail quanto o campo de senha também. E nós verificamos algumas coisas mais dependentes de um campo ou de outro, como o e-mail precisa do arroba e a senha, por exemplo, geralmente tem uma quantidade mínima de caracteres ou máxima. Nós fizemos que a senha precisava ter no mínimo 3 caracteres. Todas essas verificações vão depender do seu projeto, do que você está desenvolvendo, mas é dessa maneira que é feito, através da manipulação direta de DOM, com o JavaScript puro. E após todas as verificações, e somente se passarmos por todas elas, nós vamos estar enviando o formulário. Obviamente, o envio de formulário não é dessa maneira, não é um alert e você diz que ele foi enviado. Você faz mais coisas com essas informações. Porém, nesse momento, nós aprendemos apenas a fazer a validação desse formulário. Então, nós validamos todos os dados e colocamos um alerta para dizer que esse formulário foi enviado. E após isso, seguindo boas práticas, nós limpamos os campos. Então, os dois inputs que nós temos a partir do momento que nós enviarmos o formulário, tanto com ele passando, ou seja, atendendo às regras ou não, nós limpamos os campos para que eles não continuem preenchidos. Então, essa foi a aula de hoje. Nosso objetivo era entrar mais a fundo nessa parte de manipulação de DOM, através da validação de formulário, do envio, de adicionarmos evento de envio ao formulário e tratarmos os dados de cada input. Então, nós revisamos um pouco mais esse conceito e nos aprofundamos um pouco mais em algo que é utilizado hoje em dia para a questão do front-end, onde você trata todos os dados que são enviados, não deixa passar qualquer coisa apenas, como por exemplo o e-mail, que tem regras específicas. Você não vai passar o nome de uma pessoa como e-mail, você precisa ter uma validação se aquilo é um e-mail. Então nós fizemos algumas validações mais básicas. E essa foi a aula, essa foi a nossa última aula de JavaScript, onde nosso foco foi finalizar a manipulação de DOM, abordando todos esses conceitos que foram abordados nas outras aulas. Então nós usamos condicionais, usamos variáveis, usamos a questão do DOM, usamos alguns métodos de string que nós possuímos. E esse foi o curso de JavaScript, espero que vocês tenham conseguido acompanhar. Caso seja necessário, vocês podem estar assistindo as aulas novamente, vendo o conteúdo de novo, e também vamos ter o link do nosso repositório, onde todo o código desenvolvido nas aulas vai estar disponível e também vai estar documentado. Então eu vou comentar detalhadamente que parte do código faz o que. Caso você precise, volte nas aulas, baixe o código, olhe, tente fazer novamente, que novamente reforço que a melhor forma de aprender é a prática. Então não fique preso aos exercícios da aula, pense fora da casinha, pense em outras maneiras, outras coisas que você poderia fazer, crie seus próprios formulários, faça suas próprias validações conforme que você quer. E esse foi o curso, espero que possam ter aproveitado e até a próxima.